O Flamengo não força, joga apenas o suficiente e vence o Grêmio por apenas 2-0. Poderia ter sido mais gols? Poderia, claro que poderia. Mas hoje o Flamengo perdeu menos gols do que estava acostumado a perder nas outras partidas. As outras partidas foi inacreditável. É um time que chega a 72 finalizações e consegue só marcar 5, 6 gols, é uma coisa errada aí. E hoje o Flamengo finalizou pouco. Segundo aqui os números do jogo, foram apenas 8 finalizações. 4 no gol, 2 gols. Né? Ainda assim, teve chances ali que o Flamengo poderia ter feito esse 2-0 ou até mais um pouco antes. Mas hoje, o Flamengo não forçou. A impressão que deu é que o Flamengo não forçou. Não estou falando aqui que o Flamengo jogou de salto alto, vou vencer a qualquer momento. Não, o Flamengo simplesmente jogou naturalmente, como se fosse um treino de luxo. O Grêmio tá uma nhaca, pelo amor de Deus, cara. Sinceramente, tá pior do que o Grêmio quando o Renato Gaúcho deixou o comando lá. Isso no ano passado. Tá muito ruim o Grêmio, tá muito bagunçado, descompassado, deixando jogadores de velocidade como o Michael. Michael brincou daquele lado ali onde ele joga no primeiro tempo. Todas as jogadas saíram por ali, inclusive os gols do Flamengo saíram por aquele lado. O primeiro gol do Arrascaeta saiu daquele lado. Tudo bem que houve um pouquinho de sorte, que a bola desviou lá no jogador do Grêmio, e aí sobrou para o próprio Arrascaeta que bateu colocando. Aí entra a qualidade, né? Nos 2 gols, na verdade, o Arrascaeta foi de longe o melhor jogador de hoje. Não tem outro, né? Apesar de que teve outros que jogaram também bem, né? O suficiente para garantir essa vitória, onde eu falei no começo desse vídeo. Foi uma vitória tranquila. O Grêmio teve ali alguns momentos de pressão, principalmente depois do primeiro gol que o Flamengo fez. Durante ali uns 5, 10 minutos, o Grêmio de fato foi para cima e conseguiu até algumas finalizações e trocar passes ali na entrada da área do Flamengo. Mas foi só. Depois o Flamengo novamente tomou as rédeas, poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, a mesma coisa. O Flamengo continua melhor, tendo uma oportunidade, tendo mais posse de bola, levando a partida tranquila. Foi uma partida que, sinceramente, não é à toa que o público foi tão pequeno. Eu nunca mais tinha visto um Grêmio e Flamengo lá no Rio Grande do Sul, lá na Arena do Grêmio, com um público tão baixo como esse. Desde 2019 para cá, são sempre jogos com mais de 30, 35 mil torcedores no mínimo, né? Teve aquele confronto de ida das semifinais da Libertadores, onde o primeiro jogo foi lá. Um jogo muito emocionante e o estádio abarrotado de gremistas. 2020 não, porque foi pandemia. 2020, 2021 foi pandemia. 2023, aliás, 2022, na semifinal da Copa no mata-mata da Copa do Brasil, se eu não me engano, na semifinal, lotado do mesmo jeito. Foi 2022 ou 2023? Acho que foi 2023, né? Que o Flamengo... sim, foi 2023 mesmo. O Flamengo até chegou, foi pra final em 22, foi pra final em 23, ganhou em 22, perdeu em 23. Então foi em 23 mesmo. Lotado, abarrotado. E hoje não tinha ninguém. Para os públicos de Grêmio e Flamengo no Rio Grande do Sul, 23 mil torcedores é pouco. Não é nem metade da capacidade do estádio, mas é completamente compreensível diante do futebol fraco que o Grêmio apresentou hoje e vem apresentando, né? Até porque é dolorido você começar a perder um estadual para o principal rival, que já não ganhava um bom tempo, né? Isso, mas estadual não vale nada. Tá. O torcedor fala isso da boca para fora. Se enfrenta um rival na final e perde, vai dizer para esse torcedor que não vale nada. É óbvio que ele vai achar ruim. Não vai. Não desce perder para um rival numa final de estadual. Independentemente se é estadual, se é Copa do Brasil, não interessa. Qualquer final perder para um rival desanima qualquer um. E o começo de ano do Grêmio é desanimador. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Jogou o suficiente hoje. Fez o primeiro gol com a Arrascaeta aos 3 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira jogada que o Flamengo fez e fez o gol. Aí depois teve uma pressão ali do Grêmio, que durou 5, 10 minutos no máximo. Depois o Flamengo tomou as rédeas. Segundo tempo a mesma coisa, o Flamengo com as rédeas do jogo. Poderia ter feito outros gols. Deixou alguns espaços ali, é verdade. Errou alguns passos ali desnecessários ali, onde o Grêmio chegava e vai ficar rebatendo na zaga. Porra, pelo amor
amor de Deus, cara. Eu fico possesso quando acontece isso. O adversário vem, a bola bate na zaga, aí a zaga, em vez de chutar para qualquer lado, dá a bola no pé do adversário. Pô, isso, pelo amor de Deus, cara. Tem lateral, tem escanteio, tem a frente. Joga para qualquer lado. A bola sim, na maioria, algumas vezes batia nos defensores do Flamengo e voltava pro pé do jogador do Grêmio. Poxa, pelo amor de Deus, cara. É falta de atenção. Mas tirando isso, o Flamengo naturalmente chegou ao segundo gol. Golaço de velocidade ali, né? Em velocidade ali, o Grêmio estava todo aberto desde o primeiro tempo. E aí foi só administrar realmente, poderia ter feito um terceiro gol, mas foi só administrar. Achei desnecessário de dar 5 minutos de acréscimo, um jogo que não tinha mais nada a mostrar. Foi um jogo tranquilo, com faltas normais, teve ali cartão amarelo, né, para o Pulgar, né, novidade nenhuma, mas foi um jogo muito tranquilo, onde o Grêmio teve mais finalizações que o Flamengo, 10 finalizações contra 8, porém apenas 2 no gol, as 2 bem defendidas pelo Rossi. Rossi, quando foi exigido hoje, foi muito bem, e 4 finalizações a gol do Flamengo, nessas 4, 2 gols. Posse de bola, 39% para o Grêmio, 61% para o Flamengo, chegou a 65% até 70% em alguns momentos. Passes, 376 para o Grêmio, 595 para o Flamengo, quase 600 passes, quase o dobro do Grêmio. E o Grêmio estava jogando em casa, né? É assim, como eu falei nas outras análises, os adversários vão dar a bola para o Flamengo jogar. Isso vai ser muito comum de se ver em 2025. Vai ser muito comum. E hoje contra o Grêmio não foi diferente. O Vitória também foi a mesma coisa. Vai ser assim em todos os jogos. Ou pelo menos naqueles jogos onde o adversário não tem a mesma força tática, técnica que o Flamengo tem, né? Agora, se for um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo, obviamente que vai ser diferente. Mas contra times ali de média tabela para baixo, vai ser isso, né? Precisão de passes, 84% para o Grêmio, 87% para o Flamengo. Faltas 11 para o Grêmio, 14 para o Flamengo. Cartões amarelos, 1 para o Grêmio, 2 para o Flamengo. Cartões vermelhos não teve, impedimentos 1 para o Grêmio, escanteios 3 para o Grêmio, 4 para o Flamengo. Escalação hoje. O Rossi foi muito bem, né? Quando exigido, defendeu 2 bolas difíceis. O Wesley jogou bem, melhorou em relação ao outro jogo. Porque o outro jogo apaga, né, contra o Central Córdoba, nada deu certo. Alexandre jogou muito bem hoje, muito consciente, roubando as bolas, voltando para defender, fazendo algumas jogadas de ataque também, gostei. O sistema defensivo hoje foi quase que impecável. Léo Pereira e Léo Ortiz também jogaram bem, apesar de rifar algumas bolas desnecessariamente. Pulgar levou amarelo, De La Cruz levou amarelo. São jogadores que é quase certo que levem cartão amarelo nas partidas, né? Mas não jogaram mal, não. Michael, todas as jogadas do primeiro tempo foi pro lado dele. Jogou razoavelmente bem hoje. Arrascaeta, sem comentários, né? Tá próximo ali, tá caminhando a ser aquele Arrascaeta de 2019, de 2020. Ainda falta coisa? Falta. Mas já é um bom começo você fazer 2 gols numa partida importante como essa, já que o Flamengo empatou em casa na primeira rodada contra o Internacional e precisava dessas vitórias contra o Vitória e contra o Grêmio hoje conseguiu. Agora é vencer o Juventude lá no Maracanã por uma boa quantidade de gols para ter saldo. Porque o Palmeiras está ali com a mesma quantidade de pontos, só que um gol de saldo a menos. Então, o Flamengo já perdeu o Campeonato 2016, se eu não estiver enganado, e outros, por conta de saldo de gols. Então é importante ter saldo de gols, fazer muitos gols na medida do possível. E o Juventude é um desses adversários que não pode, obviamente tem que entregar todo o respeito, mas não pode perder chances de gols, né? Bruno Henrique, razoável, e o Gerson também jogou razoável. Entraram aí no lugar deles Luiz Araújo, Cebolinha e o Juninho, além do Alan e do Gonçalo Plata. É isso. Muito obrigado pela visualização. Se inscreva no canal. Quarta que vem vai ser meu último react antes das minhas férias, calma. Eu vou viajar, estarei alguns dias fora, então não vai dar para fazer react nem análise de jogos do Flamengo. O jogo de quarta-feira da Libertadores, quarta-feira que vem lá na altitude, eu não vou poder fazer o react porque eu vou estar viajando. Vou voltar só em março, só em maio, provavelmente ali dia 1º, dia 2. E é isso, mas quarta-feira que vem estarei aqui
para fazer o react da próxima partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Vamos fazer saldo e vamos vencer, que é o mais importante. React aqui, outras análises aqui. Desculpa, muito obrigado pela visualização. Saudações rubro-negras, até mais.